Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto fascinante, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Aquele relato de 54, né, sobre a experiência dele com a mescalina. A nossa ideia aqui é tentar extrair os pontos principais sobre consciência, misticismo e, claro, o impacto que essa obra teve e ainda tem. Exato. E é um livro-chave, né? Porque, assim, foi um momento crucial. Você tem um intelectual super renomado que vinha de uma família de cientistas, usando a si mesmo, a própria mente, como um laboratório. Sim, Ele tentou ligar a investigação científica, ou pelo menos uma abordagem mais sistemática, com a experiência mística. Isso deu uma certa legitimidade para esses estudos, sabe? Para um público mais amplo. certo, vamos analisar isso melhor. O Huxley não chegou na mescalina do nada, né? Como você disse, família de cientistas, ele mesmo era bem cético no início. Sim, ele escreveu O Admirável Mundo Novo, que é uma crítica pesada ao controle social por drogas tipo o Soma, lá do livro. Exato. Mas depois ele foi se interessando mais pelo misticismo oriental, né? Publicou a Filosofia Perene. Isso. E a mescalina entrou aí, tipo, como uma busca por uma confirmação mais prática, talvez, uma experiência direta daquilo que ele já vinha estudando mais filosoficamente. Ele buscava o que ele chamou de graça gratuita, né? Tipo um atalho químico para aqueles estados visionários que místicos ou poetas descreviam. Tipo William Blake, de onde vem o título do livro, né? Se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria ao homem como é. Infinito, é uma citação direta. E é importante dizer que a experiência dele lá em 1953 foi super controlada, né? Totalmente. Supervisionada pelo Dr. Humphrey Posmond. Não tinha nada a ver com o uso recreativo que, ironicamente, o livro depois acabou inspirando em parte. E a experiência em si, ele esperava umas coisas, mas o que aconteceu foi diferente, né? Ele não teve aquelas alucinações super complexas que talvez esperasse. Não teve. Foi mais uma transfiguração da realidade. Objetos comuns, tipo, ele descreve muito um vaso de flores, eles pareciam revelar a pura existência deles, sabe? Aquela palavra estranha, Istgeit. Isso, Ichtigkeit, um termo alemão que ele pegou emprestado para falar desse ser em si das coisas, o milagre da existência nua. Ele também falou muito da dissolução do ego, do não-eu, e de sentir um presente meio que perpétuo. Para tentar explicar isso, ele criou um modelo bem interessante da mente, né? A tal da mente em geral. Exato, a mind at large. A ideia é que existiria uma consciência cósmica, enorme, vasta, e o nosso cérebro, no dia a dia, não capta tudo isso. Ele funcionaria como uma válvula redutora. Filtrando a realidade. Isso, filtrando essa imensidão para a gente poder sobreviver, focar no que é útil, biologicamente falando. A mescalina, na teoria dele, conseguiria meio que inibir essa válvula, entende? Limpar as portas da percepção. E essa metáfora da válvula redutora, isso conversa com a neurociência de hoje de alguma forma? Olha, é impressionante, mas sim. Tem ecos bem claros na pesquisa sobre a rede de modo padrão, a DMN, Default Mode Network. Ah, eu já ouvi falar disso. É aquela rede que está ativa quando a gente está meio viajando, pensando na vida. Exatamente. E o que os estudos mostram é que, sob efeito de psicodélicos clássicos, a atividade dessa rede diminui bastante. E muitos pesquisadores associam isso justamente à sensação de dissolução do ego, de perda dos limites do eu, que o Huxley descreveu tão bem. Que fascinante. Mas aí fica uma coisa. Essa visão da mescalina como iluminação individual não bate de frente com a crítica dele ao Soma lá no Admirável Mundo Novo? Como ele conciliou isso? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque ele não ficou parado nessa ideia, ele evoluiu. No Admirável Mundo Novo, a droga era claramente opressão, controle. Em As Portas, a mescalina é vista como uma ferramenta para iluminação, mas individual. Certo. Só que, mais tarde, lá no livro A Ilha, ele imagina uma outra coisa, o remédio moksha, que não é fuga, mas é quase um sacramento usado em comunidade de forma ritualística, integrada numa utopia. Ah, então o contexto e a intenção mudam tudo. Completamente.
Isso mostra que ele percebeu que o valor, o efeito da substância, depende totalmente do contexto, da intenção, o famoso set and setting, que se fala tanto hoje. E ele também reconheceu o outro lado da moeda, em Céu e Inferno, admitindo que a experiência podia ser celestial, mas também pavorosa, infernal, dependendo de quem toma e como toma. E o legado disso tudo foi Foi complicado, né? muito. Por um lado, foi um catalisador cultural gigantesco para a contracultura dos anos 60. Inspirou gente como Timothy Leary ou Jim Morrison. A banda The Doors pegou um nome diretamente do livro. Não sabia que era tão direto assim. Pois é, mas essa popularização toda também acabou simplificando muito as ideias do Huxley, né? E, bom, ajudou a alimentar o pânico moral que levou à proibição geral dessas substâncias e parou a pesquisa científica séria por décadas. E hoje, com esse renascimento da pesquisa psicodélica que a gente está vendo, como o Huxley entra nessa história? Hoje ele é visto quase como um profeta, um pioneiro. A ênfase que ele deu na intenção no set e no ambiente, o setting, e a própria hipótese de que essas experiências místicas poderiam ter um valor terapêutico, tudo isso é central na terapia assistida por psicodélicos que está sendo desenvolvida agora. Para tratar depressão, estresse pós-traumático. Exato. As ideias dele estão à base de muita coisa que está acontecendo. Então a obra dele continua bem viva, provocando a gente a pensar sobre a consciência, essa busca humana por algo mais, por transcendência, e essa relação complexa entre química cerebral e o que a gente sente, o que a gente experiencia. Sem dúvida. E acho que deixa uma reflexão importante para a gente hoje, né? Considerando o potencial terapêutico que está sendo redescoberto, mas sem esquecer os riscos e todo o legado controverso. Como que a nossa sociedade, agora, pode explorar essas fronteiras da mente de um jeito mais consciente, mais ético e responsável do que talvez a gente tenha feito no passado? Fica aí a questão.